Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um Nostalgia na TV. Solta a vinheta. Perdidos no espaço. Vigilante rodoviário. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Sítio do Pica-Pau Amarelo e sobre o seu criador. É o José Bento Monteiro Lobato, mais conhecido como Monteiro Lobato. E a primeira vez que se ouviu falar em Sítio do Pica-Pau Amarelo foi em 1921, com o livro Rei Nações de Narizinho. Foi um livro que acabou surpreendendo até o próprio Monteiro Lobato, porque era uma época muito difícil de se lançar, né? Já que os livros vinham de Portugal. O Brasil não tinha nem 30 livrarias. Então ele bancou do próprio bolso e acabou, como ele era um especialista, né? Um cara que talento em escrever e contar histórias, o livro acabou sendo um tremendo de sucesso. Bom, mas curiosidade, como ele teve essa inspiração? Vamos voltar 2 anos antes. Em 1919, ele estava jogando xadrez com um amigo e o amigo contou uma história para ele de um peixe que morreu afogado. Ele desaprendeu a nadar. Ele ficou muito tempo fora da água, né? E desaprendeu a nadar, então ele morreu afogado. Então ele escreveu, quando chegou na casa dele, ele escreveu o peixinho que não sabia nadar, né? Só que ficou engavetada, ele não lançou isso daí, ele pretendia escrever um livro, mas acabou ficando na gaveta e mais tarde, inclusive, ele comentou que ele não sabia onde tinha colocado, né, essas folhas. Então ele escreveu A Menina do Narizinho Arrebitado, já que ele morava num sítio, né, que ele gostava muito de ambientar no sítio. Só que ele também não lançou com esse nome, somente no outro ano, em 1921, ele mudou o nome para Rei Nações de Narizinho, né? Foi quando ele lançou e começou esse sucesso todo. Foi o primeiro que ele lançou. Ele já estava com inspiração de lançar outro livro, mas esse daí surpreendeu ele, porque ele escrevia mais para adultos, né? Inclusive ele comentou mais tarde que se arrependia de ter escrito para adulto, porque ele era muito incompreendido pelos adultos e era amado pelas crianças, né? Pelas suas posições, já que ele era bem, né, muitas críticas, era bem problemático mesmo o relacionamento dele tanto com os escritores quanto com os políticos, né? Bom, acabou surgindo, dessa compêndio do primeiro livro, acabou surgindo mais 23, né, seguindo o próprio livro, a própria história que o Monteiro Lobato acabou escrevendo. Isso ficou na cabeça das crianças, porque isso foi depois em São Paulo, acabou espalhando para o país todo, porque ele não tinha nem onde vender no começo. Ele vendia em farmácias, em lojas de ferragens, qualquer estabelecimento que aceitasse vender os livros dele, porque era muito complicado. Tanto que depois ele montou, né, uma editora junto com um amigo dele, para poder, inclusive, dar oportunidade para outros poderem também lançar seus livros, qual ele lançou bastante escritores, né? E ele não tinha muita afinidade em morar na roça, na fazenda, já que era muito tranquilo, muito madalrento. Então ele escreveu um livro, né, sobre o interior, a morte do interior, né, um livro que retratava bem aquilo ali, que deixava ele bem triste. Então, inclusive, depois ele acabou indo para a capital, né, já que ele morava com seu avô, né, que era o Visconde de Tremembé, que era o dono o avô dele era o dono do sítio. Inclusive, o sítio é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, que o avô dele havia colocado, tanto é que acabou ficando esse nome. Então ele acabou indo para a cidade, né? Ele escreveu, inclusive, sobre o interior,
ele escreveu, inclusive fez muito sucesso, e acabou lançando um personagem também muito importante, que era o Jeca Tatu, que o Amácio Mazzaropi acabou consagrando no cinema, né? Bom, o problema do Monteiro Lobato é que ele era muito crítico ao país, ele tinha muita crítica à política brasileira, né? E ele estava tendo problemas com várias pessoas, então ele foi, como adido comercial, mandado para os Estados Unidos. E lá ele começou a matutar que, como os políticos aqui eram corruptos, como o país não ia para frente, ele começou a defender a exploração do petróleo e de ferro, e começou, quando ele retornou ao país, né, ele começou a arrumar problema, principalmente porque ele começou a escrever para jornais da região. Daí ele veio aqui para São Paulo, então ele começou a redigir, mandar matérias para o jornal A Tribuna de Santos e para o jornal do Comércio, a Gazeta Comércio. E isso estava causando muito problema. Inclusive ele mandou, uma crítica ele mandou para o jornal Estado de São Paulo, e foi inclusive na primeira folha de edital, e fez um tremendo sucesso, né? O pessoal gostou, mas estava pesando muito sobre ele. E os livros continuavam vendendo, fazendo sucesso, reeditando direto esses 23 livros, né? Tanto é que nos anos 90 ele voltou, foram reeditados, e o sucesso sempre o mesmo. Bom, resumindo, ele estava muito desgostoso e muito triste, né, com a política, o que estava acontecendo no nosso país, e as suas escrituras eram bem ácidas, né? Inclusive o livro do Sítio do Pica-Pau contém ali muitas coisas lúdicas, mas ali críticas, e principalmente incentivando as crianças a pensar, incentivando as crianças a serem curiosas. Isso irritou bastante os políticos, né, locais. Bom, inclusive o governo, né, que estava tendo problemas com isso. Bom, então ele escreveu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, fazer um resumo do que do que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Era uma velhinha, mais de 60 anos, quase 70 anos, que morava no sítio junto com a tia Anastácia, que era uma mulher negra, e uma menina, que era a Lúcia, mais conhecida como Narizinho, né? E a Lúcia, a Narizinho, como ela morava com duas pessoas de mais idade, ela inventava as próprias aventuras delas, né? Sempre com a boneca Emília, que a Anastácia havia feito para ela com restos de panos, e ela ficava vagando, viajando pelo sítio na imaginação, e ela foi para perto do lago, no sítio mesmo. E esse lago tinha o Reino das Águas Claras, né? O príncipe escamoso acabou vendo ela brincando, conversou, simpatizou e convidou ela para visitar o reino dele, o reino encantado dele, o reino submarino. Então ela foi lá, né, visitar, ele levou ela, ele gostou dela, e então ele apresentou as pessoas mais poderosas lá do reino, né, das Águas Claras, que era a Dona Carochinha e o Doutor Caramujo. Esse Doutor Caramujo era um cientista, e ele acabou dando a pílula da fala para Emília. Então ela não parava de falar nunca, né? Quando ela retornou ao sítio, ela encontrou o primo dela, o Pedrinho, que era da cidade. Era uma forma do Lobato, né? Porque ele gostava, era da cidade, então era uma extensão dele. E o Pedrinho também tinha o boneco dele, que era o Visconde de Sabugosa, né? Que era um boneco de milho, feito também pela tia Anastácia. Só que aí a Emília levou também esse boneco para as Águas Claras, né? E acabou ele também tendo o poder da voz, veio a vida também. Isso daí, o Monteiro Lobato acabou deixando ele livre para poder colocar mais personagens, várias nuances. Ele teve mais liberdade depois disso, principalmente por causa do sucesso, né? Dos livros. Bom, ficou nesses livros aí, apesar do sucesso, só que até que chegou ao cinema. Em 1951, saiu o filme O Saci, né, que acabou sendo também um tremendo sucesso no cinema. Foi muito legal, muito bacana, né? E com o sucesso desse filme, dois produtores, casais, que era o Júlio Galvão
e a Tatiana Belinsky, tinha um programa, que era o TESP, que era o Teatro Escolar de São Paulo, que era um programa de teleteatro que tinha na Tupi. Então eles produziram um teleteatro com os personagens originais e colocando ali o Reino das Águas Claras, né, que era mais um das Reinações de Narizinho, e acabou que o público adorou, o público gostou, e a Tupi resolveu que poderia fazer um seriado, né? E a ideia surgiu, foi amadurecendo, e era para ter poucos episódios que eles pretendiam fazer, né? E isso acabou durando 11 anos, né? Era feito ao vivo, né? Não tinha merchandise, não existia ainda, né? Não tinha videotape, então era 45 minutos, todo dia de filmagem. Por exemplo, tinha o pó do Pelipimpim, os recursos eram bem parcos. Somente, por exemplo, quando ela ia passar, por exemplo, com esse pó do Pelipimpim, que era um pó mágico que ele podia voltar para o passado e para o futuro, quando ele ia para o passado, ele escorria para outro cenário e embaçavam a câmera, que é para poder dar a impressão que eles estavam se transportando, né, para outro mundo, para outra época, né? Então era bem... E só tinha uma varanda, que era rodado ali, praticamente quase todos. Pouca coisa se mudava, né? Mas o sucesso estava garantido. Então começou, com o sucesso, o merchandising acabou chegando. Ah, que bom! A emulsão Scott, né? Que é aquele horrível que a gente tomava ali, que matava a gente quando era pequeno. Era horrível mesmo, parecia que tinha exprimido peixe para a gente tomar, para a gente beber. Era triste para as crianças. Bom, e tinha também o achocolatado Puritas, né? Que também patrocinava. E, inclusive, uma curiosidade, o pessoal, ao invés de colocar açúcar, porque eles sempre iam para a cozinha da Tia Anastácia para poder tomar. Esse é o merchandising, porque não tinha espaço, né, e nem tempo para poder videotape, nada, para poder chegar e fazer propaganda de merchandising. Então era direto. Era bem parco mesmo os recursos. Então eles faziam a propaganda mesmo, o merchandising, durante a programação. E teve um dia que eles colocaram, ao invés de colocar açúcar, acho que a produção colocou sal no achocolatado Puritas. Então, durante a filmagem, não tinha jeito, todo mundo começou a cuspir. Tomaram e começou a cuspir ao vivo ali. Não tinha como camuflar. Só que isso acabou não atrapalhando, porque continuou, né, eles promovendo o Puritas, e a única coisa, depois eles acabaram rompendo o contrato, porque era tanto pedido que eles tinham que não conseguiam atender todo mundo. Aí acabou saindo do programa esse merchandising. E a Que Bom começou a ser a patrocinadora oficial. Tá? Então ficou 11 anos no ar, com muito sucesso, com um trabalho muito bem feito. Em 1963 se encerrou o contrato com a família de Monteiro Lobato, né? Mas em 1964, mesmo com o golpe militar, acabou a cultura, acabou trazendo com os mesmos atores da Tupi para produzir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso ficou somente durante 6 meses, porque aí o pessoal já não era o mesmo, não fez sucesso, não era igual a Tupi, não era menos atores, mas o pessoal da técnica eram outros, diretores outros, né? E quem produziu continuou, que foi a Tatiana Belinsky e o Júlio Gouveia. Eles mesmos que sempre produziam, porque eles sabiam trabalhar. Só que é emissora diferente, é complicado, então ficou somente 6 meses, né? Então, logo depois, em 1967, apesar que o engraçado é que eles reprisavam, a Tupi mesmo, eles chegaram a reprisar depois os episódios, só que era ao vivo. Como era ao vivo, eles refaziam de novo, os atores iam lá, gravavam de novo com alguma mudancinha ou outra, né? O roteiro era o mesmo. Mas depois da cultura, a TV Bandeirantes comprou os direitos para poder produzir o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E de novo, a Tatiana Belinsky e o Júlio Gouveia foi quem produziu, né, o programa. A Emília, em todos esses, era sempre a mesma. Era a Lúcia Lambertini, né, que já estava acostumada a ser Emília, então ela era perfeita para o papel, né? E então o problema começou a aparecer também a partir do 2º mês, já que o pessoal porque ali já tinha videotape, já era mais moderno, tinha que interromper a programação do Sítio do Pica-Pau Amarelo toda hora, para poder
inserir o merchandising, né? Um monte de coisa ali toda hora para poder mudar tape, para poder mudar as coisas. E isso começou a irritar todo mundo. Isso durou ainda 2 anos, tá, gente? 2 anos ainda durou essa tortura para todo mundo, porque a audiência começava a cair também, porque os atores não estavam fazendo com aquele ânimo, porque a emissora era outra emissora, impunha muitas cláusulas lá e não deixava eles trabalhar com liberdade, igual eles fizeram na Tupi. Então se encerrou depois de 2 anos, né, de produção. Em 1974 resolveram produzir, já que os livros do Monteiro Lobato continuavam bombando, né, em 1974 produziram outro filme para o cinema, né, e o resultado desse, graças a Deus, parece que foi ótimo, né, o pessoal adorou, o público adorou, e isso chamou a atenção. A Globo começou a prestar atenção nisso daí. Eles estavam com ideia de produzir, porque, por exemplo, eles já estavam passando, tinham trabalhado e fizeram com muito sucesso, que era Pluft, o Fantasminha, né, que inclusive era com a Zilka Salaberry e a Dirce Migliaccio, que seria a Dona Benta e a primeira Emília, né, e a aceitação foi ótima. E também o Vila Sésamo, né, que foi um sucesso retumbante. Então a Globo começou a produzir, né, já começou a gravar em 1976, já começou a gravação. Ele só foi ao ar em 1977, mas em 1976 já começaram a gravar. Contrataram a Zilka Salaberry, uma atriz de novela veterana, para ser a Dona Benta, a Jacira Sampaio para ser a tia Anastácia. Trouxe a Rosana Garcia, que já era uma atriz mirim antiga de novelas, né, para ser a Narizinho. Depois trouxeram o Pedrinho, que é o garoto Júlio César, acabou sendo o Pedrinho, que também já havia trabalhado antes em novelas, em programas infantis. Aí foram trazendo outros, como a Cuca, né, a atriz é a Dorinha Duval, como a Cuca, que também sabia trabalhar, era shakespeariana, trabalhar dentro de uma fantasia, então ficou maravilhoso. Foi o tio Barnabé, o Garnizé, que fez o Pedro Malas Artes, o ator André Valle, né, fez o Visconde Sabugosa, e o Tonico Pereira, o Zé Carneiro. Tanto o engraçado é porque era invertido, era o Zé Carneiro que ia fazer o Visconde Sabugosa e o André Valle ia fazer o Zé Carneiro. Só que o Tonico, ele ficou doente no dia da gravação, aí o André Valle acabou fazendo o Visconde, e o pessoal acabou aprovando, gostando, e ele que ficou com o papel. E o Tonico Pereira acabou fazendo o Zé Carneiro, né? Foi um sucesso incrível. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é o que marcou, é o que todo mundo lembra, porque a produção foi muito bem feita, muito caprichada, né? E em 1979, em 1978, aliás, antes de eles receberem o prêmio, o Roberto Marinho, da Direções Globo, teve uma reunião nos Estados Unidos com todos os donos de emissoras lá, com programação infantil, e ele teve a inteligência de ceder 20 episódios lá para eles, lá, rolo de filmes, né? Ainda era aqueles bolachão. Então ele cedeu para eles 20 episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E em 1979, o Sítio do Pica-Pau Amarelo ganhou o prêmio como o melhor programa infantil do mundo, né? Ganharam o troféu. Isso foi um orgulho para a nossa televisão, para a nossa programação, para todos que mexem no meio de televisão, no meio artístico. Ficaram todo mundo lisonjeados. Foi um prêmio não só para o programa, mas um prêmio para todos que trabalham atrás da câmera, né? E na frente dela também. Bom, com o sucesso do Sítio do Pica-Pau Amarelo, começou os merchandising também, revistas, gibis, já que o pessoal tinha comprado, a Globo comprou o direito de 10 anos para passar o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com direito a merchandising, teatro, fazer teatro, bonecos, gibi, revistas, discos, CDs, né? Então ela ganhou muito dinheiro em cima disso daí. Em 1984 se encerrou o contrato com a Globo, né? A Globo com a família do Monteiro Lobato. E desde esse tempo o pessoal ainda produziu, por exemplo, teatro, televisão, por exemplo, esquetes, né? Ficam passando muito no video show, como lembrança, tudo mais, mas o pessoal queria a volta. E em 2001,
acabou tendo outra produção de Vila Sésamo, feita pela Globo, né? Os atores eram diferentes, não eram os originais, já que os atores mirins já haviam crescido, e não era mais a mesma coisa, né, gente? Não era, não tinha aquele carisma que tinha os outros atores. E acabou, apesar de ter durado bastante também, acho que 7 temporadas, acabou não fazendo o mesmo sucesso dos anos 70, né? Que eles haviam, quando começou nos anos 70, já começou bombando. Então teve essa... não conseguiu manter o ritmo, porque os atores, inclusive a Tia Anastácia era muito nova, o tio Barnabé era muito novo para fazer aquele papel. Então eles, na minha concepção, eles erraram na mão, né? Apesar que eu já estava maior, a minha visão era outra. Mas não foi o mesmo sucesso, não foi a mesma apelação do primeiro. Inclusive, gente, foi exportada, né? Ela foi para o Chile, para Portugal, para a Itália, para Angola, para a Alemanha. Só que na Alemanha, ela acabou sendo vetada porque o pessoal achou que o tio Barnabé e a tia Anastácia era empregada, era escravo, né? Então eles não aceitaram que passasse na Alemanha, para você ver como é que era a situação, né? E Angola depois também teve esse problema também, apesar do sucesso tremendo que fez por lá, né? Mas acabou o Sítio do Pica-Pau Amarelo sendo uma marca que, inclusive, a gente espera que a Globo faça, já que ninguém é melhor do que ela para fazer esse tipo de trabalho com o Grêmio, já que é um serviço caprichado, um serviço de primeira, né? E a gente torce para que retorne o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, gente? Vou falar algumas curiosidades, né, do que aconteceu do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o pessoal, por exemplo, atrás das câmeras o pessoal não sabe, né? Eu vou passar isso para você. Pouca gente se lembra, mas nos anos 50 aos anos 60 tinha a cesta Amaral, que era uma cesta enorme, uma cesta com guloseimas, com chocolate, doce e bonecos, que a pessoa pagava a prestação, né? Essa cesta Amaral era muito famosa, então o pessoal pagava durante os 12 meses e recebia ela no final do ano. No começo vinha um boneco gigante, Amaral. Logo depois começou a vir uma estatueta do Pelé e outra que fez mais sucesso ainda, que vinha uma boneca da Emília, né? E isso vendeu que nem água. Inclusive, recentemente eu vi um rapaz com uma, né, da Emília, colecionador, é raro ver, e ele tem uma dessa. Ele falou que o pai dele comprou na época e ele guardou, porque vendeu que nem água. Infelizmente, depois o pessoal acabou com a modernidade e tudo mais, acabou o negócio não virando mais. Mas foi uma coisa, sabe, maravilhosa. A tia Anastácia, ela foi tirada de uma babá dos filhos do Monteiro Lobato, né? E era uma pessoa que cozinhava muito bem, que cuidava das crianças. E ele acabou se inspirando nessa babá para poder criar a tia Anastácia. Já a Emília é um caso à parte. A Emília é o seguinte, ele tirou a inspiração de onde? Era uma vizinha dele, uma amiga da família, né? O casal, eles tinham uma filha muito mimada, muito chata, muito, sabe, só fazia o que ela queria. Tinha que ser do jeito dela. E ele ficava observando de longe, inclusive ela deu uma entrevista ano passado para a TV Cultura, ela contando esse episódio. Então ele ficava atrás da cortina e ficava olhando ela lá, as peripécias dela, malcriação, que ela fazia só o que ela queria, né? Então ela não sabia disso. Então ele falou que ia fazer uma personagem, a personagem que ia ser a Emília ia ser inspirado nela. Ela falou, tudo bem. Ele falou, só que vai ser uma boneca. Ela falou, não, tá, até aí tudo bem. É a única coisa que ela ficou irritada porque ela descobriu depois que ele ficava escondido olhando ela brincar, né? Isso que deixou ela brava. Mas ela falou que a Emília acabou sendo a cara dela. Ela era mais ou menos daquele jeito mesmo. Espivitada, falava o que queria. E a Emília era o alter ego do Monteiro Lobato, porque como ele era muito cerceado, era uma pessoa, já um escritor já conhecido, de relevância, então ele não podia falar o que queria. E a Emília falava o que ele queria, né? Que ele queria que ela falasse. Então ela falava por ele. Era irreverente, tagarela, tinha bom coração, ajudava as pessoas, mas sempre também querendo algo em troca, né? Também ela sempre queria tirar algum proveito da ajuda que ela dava para as pessoas. Então, muita coisa da Emília, o Monteiro Lobato acrescentou ainda mais a personagem que era, ele acrescentou ainda mais,
o jeito dela, porque ela representava ele, né? Tanto é que ela ficou a personagem, é a cara do sítio. Quando você fala em sítio, você pensa na Emília, né? Pessoal, inclusive para quem quiser visitar, conhecer o sítio, ele existe, né? Fica em Taubaté. Esse sítio, na época que o Monteiro Lobato era criança, ele era enorme, né? Milhares de hectares. Só que quando o vô dele faleceu, já que os pais dele, né, ele era muito novinho quando eles faleceram, então ele ficou com o vô, que era o Visconde de Tremembé. Quando o vô dele faleceu, já que ele queria ser escritor, só que naquela época eles faziam o que os pais queriam, então ele foi fazer outros cursos, trabalhar com advocacia, fazer outras coisas, menos o que ele queria, que era a literatura. Então ele foi obrigado a ser fazendeiro, quando o vô dele morreu. Ele vendeu a maioria ele foi vendendo. Ele escreveu até um livro, né, dificuldade que ele tinha em vender a fazenda. E isso ganhou um livro que o pessoal adorou, porque era a dificuldade mesmo de conseguir vender uma propriedade na época, né, que é muito cambalacho. Então ficou uma parte pequena, ficou a casa, ficou algumas árvores, inclusive se você for lá tem a jaqueira, que ele conta de renações de Narizinho. Ele fala de uma jaqueira, e essa jaqueira existe, ainda está lá, e as mangueiras também. E a casa é um museu, se transformou num museu onde tem teatro amador, onde tem visitação ainda para o pessoal que quer conhecer o sítio do Pica-Pau Amarelo, alguma coisa do Monteiro Lobato, porque lá os móveis são de época. E a máquina de escrever original. Naquela máquina ele escreveu um monte de histórias, né? Tem algumas coisas dele que ainda estão lá, né? E muita coisa que... Inclusive você encontra os personagens lá do Sítio Pica-Pau Amarelo andando por lá. Então é muito divertido. Apesar do espaço, agora, além do casarão, deve ter uns 40, 50 metros de terreno, né? Mas pelo menos árvores, algumas coisas da história ainda do Monteiro Lobato estão lá. Ela foi tombado pelo patrimônio histórico, né? E o governo do estado é quem era responsável. Agora já é a cidade de Buricá, né? Que agora se chama Monteiro Lobato. Então, o pessoal que for de Taubaté pode dar uma visitada lá. Você vai ver os livros da época, você vai ver o trabalho, né, do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, que ele nasceu nessa fazenda em 1881, 1882, né? E ele foi criado, no caso os pais dele faleceram, ele foi criado, né, nessa fazenda. Logo em 1921, pulando já para a fase adulta, quando ele escreveu o livro, né, ele começou a ser criticado. Politicamente, ele estava já com os políticos, ele estava desgastado, o pessoal odiava ele, as crianças amavam, mas os adultos, ele comentou que deveria escrever para criança, porque ele era incompreendido pelos adultos. A igreja, né, detestava as igrejas, ele arrumou encrenca com a igreja, justamente porque ele colocava ali as nuances do problema do país, o problema da igreja, a hipocrisia que tinha no país. Arrumou problema, mas o governo Getúlio Vargas ele acabou sendo preso, né? E a classe artística foi quem tirou o Monteiro Lobato da cadeia, porque ele ia ficar preso lá, o pessoal. Ele só não aconteceu algo mais grave com ele, porque ele era um cara conhecido e os artistas todos, né, se juntaram, fizeram mutirão, um monte de assinatura, aquele monte de gente lá, foi que ele foi libertado. Mas ele continuou criticando, ele escreveu um livro sobre, né, a crítica ao petróleo, que ele queria que explorasse o petróleo justamente para poder ajudar a que o país crescesse, que ele via muita criança passando fome, muita gente pobre, né, que passava fome no país, ele achava aquilo inadmissível, até pelas riquezas que nós tínhamos. Então, ele começou a ser perseguido também pela igreja. Né? Então, o que eles fizeram? A maioria das escolas religiosas, as crianças, a maioria fazia, por exemplo, catecismo na época, e os próprios colégios militares, o que eles faziam? As crianças teriam que levar todo o livro que elas tivessem em casa, elas teriam que levar, entregar na escola. Quem entregasse ganhava um ponto, quem não entregasse perdia um ponto. E tinha o dia da fogueira, né, que tinha um dia determinado,
e os livros do Monteiro Lobato eram queimados, né? Mas ele continuou lutando, continuou batalhando por um país que ele sonhava, né? Ele conversava com as crianças de igual para igual, justamente para poder incutir nas crianças ver se teriam um futuro melhor para o nosso país e que as crianças seriam o futuro do país, né? De um país melhor, de um país mais igualitário. Em 1948, no começo do ano, ele sofreu infarto, né? Teve um ataque cardíaco e ficou sem movimentos. Ele tinha uma secretária que tentava ajudar ele a escrever, que era a vida dele, né? Só que em julho de 1948 ele acabou tendo outros espasmos e não resistiu. E ele acabou falecendo, né? Ele faleceu triste, amargurado, muito triste com o nosso país da época, né? Mas ele também era uma figura controversa também, porque ele era acusado muito de racista, né? Eu não vou entrar assim, no mérito da questão, mas ele tinha também muita coisa ali que é controverso, né? Por exemplo, ele escreveu uma vez que no Brasil não tinha uma Ku Klux Klan, ele incentivava de todo jeito que teria que explorar o petróleo de qualquer jeito, e isso também se voltou contra ele, né? Muito depois é que a obra dele continuou seguindo em frente, principalmente no teatro, livros, revistas, CDs, depois DVDs. E agora o SBT está produzindo também, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. A qualidade ainda o pessoal está analisando, por enquanto não alavancou, né, o pessoal parece que não tem aquela qualidade que o pessoal deseja, né? Mas vamos esperar, né? Eu, particularmente, eu quero que essa obra dele se perpetue para sempre, principalmente porque é brasileiro, né? É todo brasileiro. Ele estudou, por exemplo, vários anos sobre o Saci, para poder fazer o filme Saci, né? Ele colocou lá, o pessoal, lógico, ele já não estava mais vivo, mas aquilo que ele escreveu, aquilo que ele demarcou ainda estava lá. E o Saci foi um tremendo sucesso, né? É um mundo maravilhoso, é um mundo lúdico, é um mundo que ainda traz muita coisa ainda que o Monteiro Lobato plantou e a gente ainda espera colher, né, gente? É um resumo, porque é uma história fantástica, ainda tem história para um outro programa ainda, né, que eu espero mais para frente poder falar mais sobre a obra do Monteiro Lobato, que é uma obra grandiosa, é uma obra muito respeitada, mas ele ainda é muito contestado e muito julgado ainda, porque era uma figura, né, polêmica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, porque é um resumo de um escritor, de um pintor. Ele se considerava mais pintor do que escritor, que ele adorava, né? Pintor, inclusive, lá no museu vocês vão encontrar um monte de pintura, né, que ele fez. Vale a pena, e até para você conhecer mais sobre o Monteiro Lobato e o seu legado. Ok, pessoal? Então um abraço a todos e espero no próximo programa a gente apresentar um conteúdo tão legal como esse. Falou, pessoal? Um abraço.